Olá pessoal, vamos agora resolver aqui uma questão que é na UEPG 2018, que diz o seguinte, né? Um grupo de profissionais é formado por 6 advogados e 8 engenheiros. Considerando que serão formadas comissões com 5 destes profissionais, assinale o que for correto. E aí nós temos uma série de afirmativas a respeito dessa escolha, né? Nós temos aqui, na questão é uma coisa bem tranquila, nós temos 6 advogados, correto? Nós temos 6 advogados e temos 8 engenheiros. E desse grupo de 6 advogados e 8 engenheiros, nós queremos fazer uma escolha aqui nós queremos escolher 5 pessoas. Escolher 5 pessoas. Então, o que vai acontecer, o que vai diferir é o seguinte: de que forma nós queremos escolher essas 5 pessoas, tá? Então, vamos trabalhar item por item aqui. Então, vamos ao primeiro item, né? O que acontece no primeiro item? No primeiro item, pessoal, nós queremos responder a seguinte pergunta, a seguinte afirmativa, se ela é verdadeira ou falsa. Podem ser formadas menos de 55 comissões sem nenhum advogado. Ou seja, nós queremos encontrar o número de comissões que não tem nenhum advogado. Então, veja, nós temos 6 advogados, não queremos escolher nenhum, e dentre os 8 engenheiros queremos escolher as 5 pessoas. Então, nós podemos pensar assim de modo genérico, né? Dos 6 advogados que nós temos, nenhum nós queremos escolher, combinação de 6, 0 a 0, vezes uma combinação de 8, 5 a 5, que seria, eu vou escolher as 5 pessoas dentre os 8 engenheiros. É claro que essa primeira parte vai dar 1, porque combinação de 6, 0 a 0 é 1, então nem seria necessário, você poderia ir direto para a combinação de 8, 5 a 5. Então, essa primeira parte aqui é 1, né? Eu gosto de escrever assim porque generaliza, né? Caso você quisesse escolher um advogado e 4 engenheiros, seria mudando aqui do 0 para o 5. 2 advogados e 3 engenheiros, ok? Então, seria essa forma, né? Bom, o que é uma combinação de 8, 5 a 5? 8 fatorial sobre 5 fatorial e 3 fatorial, né? Então, o resultado dessa conta, 1 vezes esse negócio não vai alterar nada, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes o 5 fatorial, vou parar aqui para cancelar com o 5 fatorial que está aqui embaixo. 3 fatorial é 3 vezes 2, né? Então 5 fatorial cancela o 5 e o 3 vezes 2 dá 6, cancela o 6 de cima. Portanto, 8 vezes 7, 56. Isso significa que nós podemos formar 56 comissões sem ter nenhum advogado dentro desta comissão. Então, a opção 1 é falsa, porque está dizendo que nós podemos formar menos de 5 comissões. Então, falsa a opção de número 1. Agora vamos para a afirmativa 2, que diz o seguinte: em 420 dessas comissões, apenas um advogado participa. Então, nesse caso agora, eu quero encontrar as comissões em que eu só tenho um advogado. Bom, dos 6 advogados, nós queremos escolher um. Combinação de 6, 1 a 1 seria as formas de escolher esse advogado. Dos 8 engenheiros, como só tem 5 vagas, né? Dos 8 engenheiros, como já tem um advogado dentro da comissão, então só sobraram 4 vagas dentre as 5 que nós teríamos disponíveis. Multiplica essas possibilidades. Então, você tem uma vaga para o advogado, 4 vagas para o engenheiro. Essa 1 é escolhida dentro de um grupo de 6 pessoas e essas 4 dentro de um grupo de 8 pessoas. Bom, feito isso, é só jogar nas relações, né? 6 fatorial. Aqui a gente pode ir direto, né? Na verdade, a combinação de 6, 1 a 1 é 6, né? E uma combinação de 8, 4 a 4 é 8 fatorial sobre 4 fatorial e 4 fatorial, ok? Bom, isso então vai dar 6 vezes, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vai cancelar com 4 fatorial aqui embaixo. E esse 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2, tá? Então, nós podemos, por exemplo, simplificar aqui o 4 vezes o 2, dá o 8, cancela o 8. O 6, esse 6 dividido para esse 3, dá 2. E o que ficou em cima, então, foi 2 vezes 7 vezes 6 vezes 5. O resultado desta conta é igual a 420. E, portanto, a afirmativa 2 é verdadeira. Realmente, nós podemos formar 420 comissões com um advogado e 4 engenheiros. Afirmativa 4 diz o seguinte: em 1946 dessas comissões tem pelo menos um advogado, né? Pelo menos um advogado participa. Então veja, quando a gente coloca pelo menos um advogado participa, surgem vários cenários, porque você pode ter uma comissão apenas com um advogado,
exatamente com 2, exatamente com 3, exatamente com 4, ou exatamente com 5 advogados. Então, neste caso, uma boa estratégia seria você verificar o seguinte: em quantas comissões nenhum advogado participa, tá? E qual o número total de comissões? Então, o número total de comissões é uma combinação. Quantas pessoas nós temos disponíveis para formar as comissões? 6 mais 8, 14. E a comissão tem 5 pessoas. Então, a combinação de 14, 5 a 5 me daria o total de comissões sem nenhuma restrição. Tá certo? Mas desse total eu vou tirar o seguinte: eu vou tirar aquelas comissões em que eu não vou ter nenhum advogado. Ora, se eu encontro o número de comissões em que eu não tenho nenhum advogado e subtraio do total de pessoas, total de comissões que eu posso formar, isso vai me dar as comissões que tem, obviamente, pelo menos um advogado. Então, em quantas comissões nós não temos nenhum advogado? Seria não ter nenhum advogado significa que eu vou pegar as 5 pessoas dentre os 8 engenheiros. Então, dentre os 8 engenheiros, de quantas maneiras eu posso pegar as 5 pessoas? Bom, combinação de 14, 5 a 5, 14 fatorial, 5 fatorial, 14 menos 5 dá 9, né? A combinação de 8, 5 a 5, 8 fatorial sobre 5 fatorial e 3 fatorial, e vamos resolver essa continha. O resultado disso aqui dá 14, né, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9 fatorial, que vai cancelar com esse 9 fatorial aqui de baixo, né? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Daqui a pouco a gente faz as simplificações, e aqui dá 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que vai cancelar com esse camarada aqui embaixo, que é igual a ele. E o 3 fatorial é 3 vezes 2. Né? Então, nós podemos cancelar quem? 3 vezes 2 cancela os 6. Né? E aqui nós podemos cancelar, por exemplo, 4 vezes 3 é igual a 12, cancela o 12. 5 vezes 2 cancela o 10. Então, o que sobrou aqui? Sobrou 14 vezes 13 vezes 11, menos 8 vezes 7. E o resultado final dessa conta, né, aqui dá 2002, menos 8 vezes 7, que é igual a 56. Portanto, nós podemos formar 1946 comissões em que pelo menos um advogado participa. Por quê? Porque em 56 comissões, nenhum advogado participa. Em 2002 comissões, né? Aliás, 2002 é o número total de comissões. Observe que isso já responde ao item 16, porque no item 16 está perguntando assim: podem ser formadas mais de 2.000 comissões distintas. Verdade. O número de comissões distintas que podem ser formadas é uma combinação de 14, 5 a 5, que é 2002. Então já está calculado aqui embaixo, portanto, esse item é verdadeiro, não precisa nem perder tempo com ele. O item 4 também é verdadeiro, porque deu exatamente 1946. Então resta a gente responder apenas agora o item 8, né? Que é se podem ser formadas 120 comissões com apenas um engenheiro. Vejamos. Então, o item 8 é qual o número de comissões que tem apenas um engenheiro, né, dentro da comissão. Então, significa que eu estou exigindo que tenha um engenheiro nessa comissão. Esse engenheiro ele pode ser escolhido dentre os 8 que estão disponíveis aqui, não é isso? E eu quero escolher um. Vezes, né? Se eu tenho exatamente um engenheiro na comissão, significa que sobraram 4 vagas para os 6 advogados. Então, os 6 advogados estão concorrendo às 4 vagas que estão livres. Então, a combinação de 8 a 1 vezes combinação de 6, 4 a 4. Combinação de 8 a 1 é direto 8, né? Não precisa perder tempo com essa conta. E combinação de 6, 4 a 4 é 6 fatorial, 4 fatorial e 2 fatorial. Portanto, o resultado dessa conta é 8 vezes, né, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que vai cancelar esse 4 fatorial aqui de baixo, né? E 2 fatorial é 2. Bom, esse 8 pode simplificar esse 2, e dando 4, então o resultado é 4 vezes 6 vezes 5, 4 vezes 6 vezes 5, 5 vezes 6, 30 vezes 4, 120, portanto, realmente podem ser formadas 120 comissões em que nós temos um engenheiro dentro dessa comissão e 4 advogados. Portanto, o item 8 também é verdadeiro. E o item 16 nós já respondemos anteriormente quando fizemos o item 4. Então é isso aí, né? Espero que vocês tenham entendido. É um bom exercício de revisão sobre essa parte de combinação. Até o próximo vídeo.